Olá pessoal, eu sou o Chico, arquiteto e paisagista da Integridade. E estou hoje com o Erickson aqui, a convite dele. Eu já cheguei me apresentando, né? Esse é assim mesmo. Pessoal, você sempre vem, né? Eu gravando aqui do Estúdios Botânicos da Integridade. O Chico é o responsável por essa maravilhosa arte, né? Viva. Obrigado, obrigado. Então, cada detalhe que vocês veem aqui tem sim um autor, uma pessoa que acompanha a gente há... Já acho que vai ter que fazer 3 anos já que a gente tá aqui quase. A gente tá no segundo, né? É um processo ainda. Estamos então no segundo No ano, segundo ano já. onde eu descobri que ter um jardim é difícil, É, que mudas não dá para pegar no vizinho, né? também não. Então, para vocês que não... A gente nunca falou sobre isso, qual que é a história, né, do jardim que a gente tem aqui. Eu, cansado com as outras tarefas do residencial, eu ia Isso. capinar o jardim, acabar com tudo. Um vizinho nosso, que é o Dinho, né, eu mandar até esse vídeo para ele, falou assim: Erickson, é bem icônico o jardim da sua casa. Assim, quando você já está decidido a não ter problemas mais, isso é bem delicado. Eu falei: icônico como assim? O que você quer dizer com icônico, né? Quer dizer que eu não posso capinar o jardim? Quer dizer que a gente não vai poder passar o cimento em tudo? E o Jim contou essa história, que foi o Burler Marx, que era amigo do dono da casa e fez todo o projeto. Foi aí que o próprio Dinho, né, chegamos até o Chico da Plante Comigo. E ficou muito na cara, né, que o meu leigo de jardins era muito grande, que o Burler Marx estava vivo aqui de alguma forma. De alguma forma, né? E eu achei legal que quando a gente entrou aqui, realmente tinha algumas referências dele, né? A gente manteve, assim, a essência do jardim dele, mas a gente teve que ter algumas adaptações para a casa, né? Por exemplo, esse piso mesmo, a gente teve que adaptar para as cadeiras de roda, porque antes eram umas pedrinhas, né? Que o pessoal não conseguiria vir, né? Os usuários da casa e tudo. Mas ainda existe sim a essência, né, do Burle Marx, pelo design do jardim, o desenho dos jardins e do piso, né, muitas plantas que foi ele mesmo que plantou, então a gente manteve essas plantas. Então assim, a essência do jardim dele ainda permanece. Mas é sempre bom a gente trazer um pouco de contemporaneidade, né, que eu gosto de dizer, adoro essa palavra, que é nada mais do que o atual, né, o que a gente tem hoje no mercado paisagístico, na arquitetura de paisagem, e o que a gente pode trazer para agregar na arquitetura mesmo da casa, né? Que a casa em si já é uma casa muito bonita, mas que ela é envolta por jardins. Ela tem os jardins como dominantes aqui, né? E aos poucos, tipo, a gente vai criando uma identidade que não era prioridade quando a gente montou o residencial. Preciso ser também muito transparente e sincero com isso. Não era uma preocupação que a gente tinha. Tem um jardim, obrigado, vamos continuar fazendo lá dentro. Isso. Mas cada vez mais vai criando uma identidade. Com certeza. E aos poucos também vai aparecendo a identidade do Chico, né? Que tem Também. Jardins super icônicos em Belo Horizonte. Então provavelmente você já passou em um jardim que tem a assinatura dele. Provavelmente. E de tão marcante passa a fazer parte da identidade da cultura daquele espaço. Olha, eu fico lisonjeado pelos elogios. Realmente eu tô com alguns projetos bem legais em BH. Tem muita obra aí que você pode ser vista da rua mesmo, né? Você chega aí em alguns espaços, você consegue contemplar apenas passando no passeio. Aqui mesmo é um desses exemplos. Quem passa nos passeios aqui das duas casas de Integridade, né? Vai conseguir ver parte do jardim, vai conseguir ver um pouco do projeto, assim, sentir um pouco daquilo ali, daquele espaço. Conseguir ver parte do jardim, vai conseguir ver um pouco do projeto, assim, sentir um pouco daquilo ali, daquele espaço, né? E, assim, o que é a ideia principal do jardim, na verdade, é o conforto de quem habita a residência, né? Então, é trazer a agradabilidade para quem está aqui no dia a dia. Então, para mim, assim, por mais que o valor estético seja muito importante, eu acho que tem algumas questões também que têm que ser atentadas. Por exemplo, questões como avifauna, a flora nativa, né, brasileira. Então, coisas assim mesmo, sabe? Que parecem ser básicas para né, se tratar de um paisagismo, mas que nem sempre são atentadas, infelizmente. Eu tenho me questionado a respeito daquele conceito de holístico. Cuidamos dos pacientes de maneira holística. Às vezes, é holística na cabeça de quem está falando. Mas essa preocupação com o ambiente de onde eles moram, são os idosos que eles conseguem vir até o jardim. Faz toda a diferença. Nossa, a diferença que a gente teve com essa troca desse tipo, infelizmente.
Então eu gosto muito de trabalhar voltado para esses pontos também, sabe? Chique, uma coisa que a gente refletiu hoje na reunião de equipe, né? A gente está começando a semana, de que o espaço que a gente tem de jardim aqui na Integridade é maior que muitas casas. Oh, nossa, com certeza. Então, algumas casas de idosos, inclusive, assim, é bem compacta, porque pela conformação dela, pelo tamanho do próprio terreno que eles habitam, então eu tenho me questionado a respeito daquele conceito de holístico. Cuidamos dos pacientes de maneira holística. Às vezes, a holística é na cabeça de quem está falando. Mas essa preocupação com o ambiente de onde eles moram, são os idosos que eles conseguem vir até o jardim. Nossa, a diferença que a gente teve com essa troca desse piso, por exemplo, que foi aquele dia que você me mandou a aula de música com os idosos todos aqui nesse jardim, assim, valeu todo o esforço que eu tive de projeto em ver aquele vídeo, porque me deixou tão feliz em ver que de fato o jardim está sendo usado, sabe? Pelos moradores da casa, que são os idosos que estão aqui, né? Então, assim, eu senti meio que um dever cumprido, assim, aquela missão cumprida foi ver eles participando ali de uma aula em conjunto, no meio do jardim, no gramado, sabe? Num dia ensolarado, e aí na copa da árvore ali tem aquela sombrinha gostosa. Então, assim, é um combo de coisas que vai tornando a experiência tão magnífica e que me fez ficar muito feliz quando eu vi aquilo ali acontecendo, assim, pela primeira vez, né? Porque agora já é algo mais comum, mas a primeira vez foi muito impactante para mim. E agora eu fico muito feliz de ver o jardim, assim, andando de vento em polpa mesmo, desenvolvendo, né? E a gente sempre tentando melhorar alguma coisa, trazer alguma novidade, às vezes uma espécie nova, assim, trabalhar às vezes um detalhe a mais em algum ponto, é uma marcação que a gente pode fazer com um caminho, ou com algum material, alguma textura, mas é a intenção do jardim que fica mesmo, né? O Chico tem sido pra gente um amigo, um parceiro, né, um companheiro dessa jornada de integridade que ganhou um novo... A gente ganhou uma nova tarefa, né? Além de cuidar dos idosos, é proporcionar um ambiente de casa para os idosos. E a gente se encontrou agora no meio de um manifesto. Isso. E eu acho que... Não, tenho certeza de que o Chico ele é peça fundamental desse manifesto que a gente está tentando desenvolver, que é Casa com Cara de Casa. Exato. Né? Vocês já viram um outro vídeo que eu fiz, que aqui não somos uma clínica. Então, existe toda uma equipe técnica competente da equipe multiprofissional. Mas a casa, ela tem que ter cara de casa. Com certeza. Quando você escolhe um residencial para o seu idoso, ela tem que ter cara de casa e não de clínica, senão você interna. Exatamente. Não tem como fazer isso sem o jardim. Não tem. E aqui a grande cereja do bolo, assim, para tornar mesmo uma casa com cara de casa, além desses elementos arquitetônicos naturais, né, igual que a gente tem piso de pedra, os tijolinhos, as paredes, as janelas com brises de madeira e tudo, isso já deixa muito cara de casa. Mas o jardim é o que eu chamo de cereja do bolo, assim, sabe? Que é o que faz a gente ter aquela sensação de quando a gente era criança, ia para casa das nossas avós ou os avós nossos que tinham lá aqueles hortas e várias flores e tinha aquele cuidado com as plantas, assim. Eu acho que isso acaba sendo muito positivo, né, também para os visitantes que vêm ver os seus parentes que estão aqui na integridade e tudo. Então, assim, gera uma relação familiar mais intensa. Eu acho que é isso mesmo. O manifesto de Casa com Cara de Casa faz toda a diferença para tirar essa sensação enrijecida da arquitetura, né? Que hoje, infelizmente, a arquitetura contemporânea, às vezes, eu acho ela um pouco falha. Funcional. Fácil de limpar, fácil de usar. Às vezes ela é muito fácil demais e aí ela perde a essência, né? Perde aquele aconchego, perde o conforto, perde muita coisa que a gente tinha antigamente, que era planejado para ter, né? Hoje em dia é tudo muito minimalista, muito sólido, muito monobloco. As casas, assim, a gente olha reta, com painel de LED, um vidro gigante. Exato. Como é que chama aquela? Uma porta de 10 metros. O tamanho do ego do dono. dono. Uma coisa meio... não faz muito sentido, sabe? Eu acho que tem perdido um pouco dessa questão de lar docilar, né? Aquele gostoso de viver ali. Uma coisa interessante também, Chico, é que quem visita, claro que é um cuidado, porque eventualmente o seu
seu parente, seu idoso está precisando de alguma necessidade de saúde, Uhum. mas você escolheria, como que você escolheria a casa do seu avô? Como que o seu avô escolheria a casa para receber os netos? Que isso é um projeto de vida, né? Com certeza. Olha, eu tô construindo essa casa porque eu quero receber as pessoas que eu mais gosto. Uma Isso, pessoa que com tá certeza. trabalhando e quando eu estiver aposentado. E a maioria das casas não consegue oferecer isso para os seus familiares. Aqui, de certa forma, é muito mundinho sonhado. Nossa, que você super. pode passar um final de tarde aqui no jardim. Super, super, super. Não só nesse jardim como no outro, né? Porque essa casa, por exemplo, a gente tem 2 espaços já bem grandes, o jardim da frente e tem o dos fundos. São 2 jardins lindíssimos. E agora funcione e para que seja agradável viver aqui, né? Ainda mais agradável. Que as pessoas tenham esse momento de contemplação mesmo da natureza, que já até é sabido pela própria medicina, né? Esse momento de contemplação, de apenas assistir a natureza acontecer, já tem efeitos curativos, já tem efeitos, né, positivos no corpo humano, no nosso psicológico, no nosso cérebro. Então, assim, eu acho que a Integridade 2 vão ter mais 2 jardins enormes. O Chico mudou completamente qualquer coisa que a gente tem em projeto de casa. A gente abriu a unidade 2 e acho que o que seria por último seria o jardim, passou a ser uma das primeiras coisas que a gente... Né, e tornar isso natural e esperado é você entrar num lugar que você sabe como que você vai ser cuidado e como que você vai se sentir. Então não tem como a gente ter um espaço de integridade ou da integridade sem pensar em onde que vai estar o jardim, né? Não, hoje em dia acho que não mais, né? A gente conseguir entender que o jardim ele é meio que uma peça-chave para que funcione e para que seja agradável viver aqui, né? Ainda mais agradável. Que as pessoas tenham esse momento de contemplação mesmo da natureza, que já até é sabido pela própria medicina, né? Esse momento de contemplação, de apenas assistir a natureza acontecer, já tem efeitos curativos, já tem efeitos, né, positivos no corpo humano, no nosso psicológico e no nosso cérebro. Então, assim, eu acho que só tem a agregar, né? Jardins são sempre pontos muito positivos, principalmente porque se tratam de espaços com vida. E além dos idosos, né, o Chico também é responsável de trazer também um bem-estar para os nossos funcionários e colaboradores, porque trabalhar num lugar legal é muito melhor. E você precisa saber que o bem-estar dos trabalhadores que estão aqui conosco, os colaboradores, ele vai ter total impacto no cuidado que o seu idoso recebe. Com certeza. Então, essa atmosfera, né? Acho que o termo técnico que o pessoal fala é biofilia. Biofilia, exatamente. Tá super na moda, né? Super. E até... Então, essa atmosfera, né? Acho que o termo técnico que o pessoal fala é biofilia. Biofilia, exatamente. Tá super na moda, né? Super. E até porque aqui, uma das coisas legais aqui é que, além de ter todos os espaços, tem muitas plantas frutíferas, por exemplo. Aqui a gente tem pitanga, jabuticaba, uva que não para de dar uva, assim, a reveria. Além da horta, né, que a gente tem trabalhando de horta. Já faz uma simpatia. Tem manga, tem muitas frutas que a gente está sempre colhendo. Então, assim, é muito gostoso isso, né? Eu acho que faz toda a diferença mesmo, assim. E a oportunidade de não só os idosos, quanto os funcionários também usufruírem desse espaço e trabalharem naquele ali, né? Conseguirem mexer ali e colher, sei lá, umas pitangas para fazer um suco. O manga, o pessoal no ano passado cansou de manga, porque foram muitos e muitos quilos de sacola saindo. Doar a manga que saiu aqui, porque uma mangueira conseguiu produzir para 2 casas e todo mundo praticamente, né? E é muito legal você ir na casa da avó e voltar com a sacola cheia. Exatamente. Né? Essa parte é maravilhosa. Você já tem uma memória afetiva aí de quando eu ia pra casa da minha avó e trazia um monte de coisa? Colega Larissa, que é terapeuta ocupacional, na hora que ela provou a primeira uva, falou assim: nossa, o gosto da minha infância veio aqui agora. É mesmo? E ela foi visitando e foi fazendo assim. Falei, que legal. Então, missão cumprida, mais um dia de emoções compartilhadas. Eu fico muito feliz de estar fazendo esse projeto. Assim, de fato, a Integridade abriu portas para eu poder fazer um projeto que eu nunca tinha feito, né? Que é um lar de idosos. E que, assim, abrilhantou tanto meus olhos, me deixou tão feliz com o resultado. Sabe, com o que eu vejo que o jardim proporciona para casa, para os moradores mesmo, é assim,
dever cumprido, sabe? Essa sensação de dever cumprido e de alegria mesmo por ver o resultado e o efeito que o jardim causa nessa casa. É muito, muito, muito legal. Fico feliz demais e muito agradecido pela oportunidade. Muito obrigado. Isso aí, pessoal. Aqui a Integridade não é a casa do Erickson, ela caminha com várias pessoas carregando esse sonho e levando para frente. E eu convido vocês a continuar acompanhando a gente aí nas redes e trazer os seus idosos, trazer os seus familiares. Você pode vir aqui passar um dia. Isso aí, né? Eu não quero morar ainda, Erickson. Tudo bem, passa um dia com a gente pra você sentir, né, o que é isso. Isso, joia.